A paz do Senhor, queridos, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para a gente conversar mais um pouquinho sobre um novo assunto aqui na Faculdade de Teologia, no curso de Teologia. Hoje estamos apenas com os alunos de primeiro e segundo ano, do curso de Teologia. Irmã Mirtes, a paz do Senhor, obrigado por mais esse convite, pela confiança de sempre no nosso trabalho. Quero parabenizar a Maria Aparecida Velani, que é a aluna de hoje que está aniversariando. Parabéns, Maria. Deus te abençoe, Deus te guarde, que os teus dias sejam multiplicados sobre a face da terra e que em todos os dias você tenha a presença de Deus em sua vida. Beijo, querida. Prazer recebê-la aqui no dia de hoje. Bom, o assunto que foi passado para que a gente possa estar discorrendo com vocês é responsabilidade versus dormência, certo? E o texto escolhido é esse que está aqui, está no Evangelho de São Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, apenas 3 versos, versos 8, 9 e 10, que diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder um dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Bom, irmã Leda Márcio, o que é que a parábola da dracma perdida pode ter a ver com o tema responsabilidade versus dormência? Antes da gente discorrer, vamos ver o que é que o dicionário fala para a gente sobre o que significa esse termo responsabilidade e o que significa o termo dormência. São vários os dicionários, mas o que eu busquei tinha a seguinte definição para o termo responsabilidade. O que é responsabilidade, então? Que termo foi que eu achei no dicionário para responsabilidade? Capacidade de honrar, de cumprir aquilo no qual empenhou o seu nome. Fidelidade. E o que estava escrito no dicionário relacionado à dormência? Estava escrito: aquele que perdeu a capacidade de sentir dores em sua própria carne. Incapacidade de tomar ação ou atitude. Veja bem, um diz que é a capacidade de honrar com tudo que estiver empenhado o seu nome. Seja lá o que for que você fez, um contrato, um acordo, marcou com alguém, você é responsável porque você empenhou o seu nome. Você colocou o seu nome naquilo com alguém. Então você só é responsável se você tiver capacidade de honrar, ou seja, de cumprir. E o último termo, bem pequenininho, fidelidade. Fidelidade. Dormência, aquele que perde a capacidade de sentir dor, de sentir em sua própria carne dor ou qualquer outra coisa semelhante. Olha que coisa, gente, como um é adverso do outro, né? E aí vocês vão perguntar, mas por que, irmã Leda Márcia, procura para falar conosco sobre responsabilidade versus dormência, a parábola da dracma perdida? Veja bem, queridos, nós não estamos falando de dracma dinheiro, nós estamos falando de dracma num contexto social, que não tem nada a ver com poder aquisitivo, tá? Fizemos algumas pesquisas, já deixei aí para vocês nas citações quais foram as revistas virtuais que eu visitei. Vocês têm aí algumas reportagens sobre antropólogos teológicos falando sobre a dracma da qual nós vamos discorrer aqui hoje com vocês. E aí nós precisamos, para poder entender esse contexto onde está inserida esta mulher, entender que nós estamos falando de uma sociedade judaica que era patriarca e machista. Não esse machismo que nós vemos hoje, esse machismo violento. Não, mas o machismo de que o homem é quem tinha voz, o homem é quem tinha honra, o homem é quem tinha vez. No caso, homem macho. Não estou falando de ser humano, estou falando do sexo masculino.
tá? Onde a mulher, né, a honra máxima que lhe cabia seria a honra que lhe fosse dada pelo seu esposo ou pelos seus filhos. Veja bem, não era o pai, não era a mãe, não era o genro, não era a nora, não era as filhas, as vizinhas, amigas que davam honra para a mulher na sociedade judaica da época em que Jesus falou sobre essa parábola, mas sim o seu marido ou os seus filhos, os homens. O que eles falassem dela para a sociedade é o que teria valor. Ou a forma como eles a tratassem diante da sociedade é que lhe daria valor, ou seja, honra. Tá? Então nós estamos falando de uma mulher, essa mulher em que Jesus falou aqui, é a mulher que vivia num contexto de uma sociedade patriarcal e machista. Né? Patriarcal por quê? Porque o homem era o líder, a cabeça. E machista por quê? Porque é uma sociedade que só valorizava o homem, o ser nascido sobre o sexo masculino. Tanto que Jesus veio na contramão da coisa, né? E veio dar valor à mulher. Talvez também seja por isso que Jesus nem tenha sido tão bem aceito pela sociedade judaica daquela época, porque Jesus ia na contramão de tudo que era determinado por aquela sociedade. Porque Jesus quis mostrar que mesmo a sociedade continuando patriarcal, e foi assim que Deus a fez, e Deus não tem nada contra isso, não havia necessidade dela ser machista. Não havia necessidade de tirar, de desvalorizar a tal ponto a mulher como ela era desvalorizada naquela época. Tanto que a mulher ela podia ser repudiada, jogada fora, o casamento poderia acabar por qualquer coisa. De repente, a mulher casou bonitinha, engordou, o marido olha e fala, ih, tá gorda, não quero mais, tchau. Foi. E ela perdia a sua honra, ficava marcada como uma repudiada, como uma rejeitada, e muitas vezes ficaria sozinha para o resto da sua vida. Nós estamos falando desse tipo de sociedade. É esse o contexto desta mulher que perdeu essa dracma, tá? Essa mulher, ela era valorizada na sociedade, diante de toda a sociedade, para seus pais, para seus irmãos, seus vizinhos, seus amigos, os frequentadores do templo, toda a sociedade da cidade onde ela habitava e coabitava com o marido e filhos, a reconheceria e a honraria e lhe daria valores e a respeitaria segundo o que o marido e filhos falassem dela ou a tratassem publicamente. E aí nós chegamos num contexto que diz o seguinte: temos que lembrar que nós estamos falando de uma sociedade onde nem o casamento a mulher poderia escolher. Nessa época, as mulheres elas eram cedidas a casamento através de acordos feitos entre os pais. Tampouco o rapaz poderia escolher a sua esposa, tá? Era acordo feito entre os pais de um moço e os pais de uma moça. Primeira coisa que se levava em conta, serem da mesma tribo. Isso era uma ordem que tinha sido dada lá da época de Moisés e ainda prevalecia, né? As tribos não se misturavam, tá? Casavam-se só entre a tribo. Era restritamente proibido que houvesse mistura das tribos, ok? Essa era a primeira coisa que se levava em consideração. A segunda coisa a se levar em consideração era de que tipo de família vem esse rapaz, de que tipo de família vem essa moça. Isso se levava em consideração. Então, o rapaz, o pai do rapaz, antes de propor casamento, de tentar fazer o pedido de casamento para o pai da moça, para a mãe da moça, eles faziam uma vasculha, como um detetive ali, procurando descobrir todas as minúcias da família daquela moça, até a geração que lhe fosse possível, para saber se realmente esse filho estaria trazendo para dentro da família alguém de valor, alguém de respeito, alguém cuja família fosse conceituada e respeitada. A mesma coisa o pai da moça poderia fazer.
né? Não era porque os pais do rapaz vinham pedir e tratar um casamento que o pai da moça já aceitaria. Com certeza, se fosse uma família nascida e criada ali naquela cidade e conhecido até o tataravô lá, talvez já se dissesse sim na hora. Mas não era costume, tá? Dizer sim na hora. Não se dispensava, mas se pedia um tempo para pensar. E por certo que os pais do rapaz já sabia que esse tempo era um tempo investigativo para que a família da moça pudesse ali descobrir se valia a pena entregar aquela moça para aquela família. Porque o costume judaico da época dizia que a partir do momento em que a moça se casasse, ela não pertencia mais à sua família, ela agora pertencia à família do marido. Tanto que ela lhe era tirado o sobrenome dos pais e lhe era acrescido no rol do livro dos judeus, da tribo, de cada tribo, que aquela moça, a partir daquela data, por contrair matrimônio, o nome dela mudava. Permanecia lá com o seu nome habitual, por exemplo, se chamava Maria da Silva Brolhos, por exemplo. Aí ela casou com um rapaz lá, o da Silva Brolhos vinha da família paterna e materna, certo? Então ela se casaria ali com o João da Videira. Então, a partir do casamento, ela não poderia mais ser a Maria da Silva Brolhos, ela teria que ser Maria da Videira. E não era só Maria da Videira, o nome dela ganhava, junto com o nome dela, o nome do marido. Então, ela seria Maria João da Videira. Interessante isso, né? Hoje, ainda, nós temos alguns costumes em alguns países, aqui no Brasil, ainda perpassa, ainda continua esse costume, de que algumas mulheres, quando se casam, tiram, né, sobrenome ou do pai ou da mãe e acrescem o sobrenome da família do marido. Outros já não abrem mão mais de nenhum sobrenome, mas acresce a família do marido, certo? São costumes vindo lá daquela época bem antiga mesmo, certo? E é interessante isso. Portanto, a mulher, ela não tinha nem opção de casamento. O rapaz, gente, ainda podia, viu? O moço era meio arriscado, porque de repente ele poderia ficar marcado pelo pai e pela mãe, tá? Ser colocado de lado na questão do casamento, que tem todas essas coisas que aconteciam lá, antropologicamente falando. Mas quando ele tinha aí um pai e uma mãe um pouco mais amigo, um pouco mais amigável, ele poderia dizer, olha, a família dela é até legal, mas não me agrada muito daquela moça. Será que não tem como o senhor buscar uma outra? Podia acontecer isso. Mas a moça, infelizmente, ela só se livraria de um certo casamento que lhe foi proposto caso a família dela descobrisse alguma mancha na família do noivo, do proposto noivo, certo? E aí vamos chegar aqui na dracma, para que vocês possam entender o contexto desse texto, tá? Como eu disse para vocês em todas as vezes, a Bíblia é complexa. E se nós não formos a fundo para entender o contexto histórico, gramatical que está na Bíblia, a gente incorre em várias ilusões, a gente incorre em várias interpretações errôneas, certo? Pode acontecer essas coisas, ok? Então veja bem, quando o moço, a família da moça aceitava a proposta e não havia nada que impedisse, nem da parte da família do moço, nem da parte da família da moça, o casamento, os pais marcavam o dia em que o moço e a moça iriam ficar frente a frente um com o outro, mas era só frente a frente, viu? Não tinha nem esse negócio do namoro de, vamos conversar com a minha mãe, a sua mãe aqui do lado. Não, eles ficavam frente a frente. No dia do noivado, e depois eles ficavam frente a frente novamente só no dia do casamento, gente, tá? E só depois do último dia de festa do casamento é que o noivo poderia ficar a sós com a noiva, que já não era mais noiva e noiva, já eram marido e mulher. Esse era o contexto social de que essa mulher aqui está vivendo. Esse era o contexto social dessa mulher da dracma. E o que é que o noivo fazia quando ia ficar noiva? Né? Ele levava uma peça de ouro, certo, para a noiva, para que quando aquela moça saísse à rua acompanhada da sua mãe para as compras, ou que ela fosse acompanhada com a sua família ao templo, o pai entrasse no templo e elas ficassem ali fora, né? Que todos pudessem olhar e ver que ela já estava comprometida para casamento.
E como é que eles se comprometiam para casamento? Era uma peça de ouro, um anel que era colocado não no anelar, tá? O contexto social daquela época judaico não usava o anel aqui no dedo anelar, tá? Eles usavam aqui no dedo médio. Era uma aliança de ouro, né? O pai da moça que pegava a medida e passava para o pai do noivo, porque o noivo não frequentava a casa da noiva. Ele só ia na casa da noiva 2 vezes, só no dia de ficar noivo, depois ia embora com o pai e com a mãe. E depois ele ia nos dias das festas, né? Porque um casamento tinha lá 7 dias de festa, para depois ele poder levar a noiva embora, né? Sei que muita gente nesse momento deve estar dizendo: meu Deus, quando eu casei eu estava tão eufórico para já ter a lua de mel com a minha esposa. Imagina um casamento que a festa dura 7 dias. Fazia a festa, o noivo ia embora. No outro dia de noite voltava outra festa, o noivo ia embora. E demorava aí 7 dias para poder levar a noiva e ter sua lua de mel, né? Era assim, esse é o contexto social, ok? E quando no dia em que pela primeira vez o noivo pisava o pé na casa da noiva, ele levava um artefato de ouro, que era a aliança de noivado, que era colocado no dedo médio e que tinha uma corrente de ouro que vinha reta e que aqui abraçava o punho, aqui, tá? E aqui fechava, tá? Esse era o anel de noivado da época. E isso ela carregaria para o resto da vida, tá? O que significa aquele anel aqui? Significa que ela está comprometida, ou seja, ela já era considerada uma mulher casada. Quando se ficava noivo naquela época, quando se falava o João ficou noivo da Maria, as famílias já consideravam, a sociedade já consideravam que aqueles dois já estavam casados. O que faltava era só esperar o dia das festas para poder fechar o matrimônio, porque no último dia de festa se fazia a oração da bênção para que eles pudessem ir embora para as suas casas, passou para a casa deles, certo? Que geralmente ou era nos primeiros dias, no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, morava-se junto com a sogra para que a nora pudesse aprender todos os meandros do qual o noivo, agora marido, foi criado, como é que se lavava a roupa dele, como é que se cozinhava para ele, era isso. Quando ela aprendia que a sogra achava que ela estava pronta para cuidar de uma casa, aí o filho ia embora para a casa que foi construída ou para a tenda onde ele iria morar, mas ali, ao lado, sempre muito próximo da casa do pai. Porque assim era de costume, né? Que os filhos homens sempre morassem próximo ao pai, porque cabia aos filhos homens cuidar do pai, da mãe na velhice. O mais velho é que cuidava de todos os outros irmãos, então os irmãos mais novos perto do irmão mais velho, e assim por diante, tá? Bom, essa peça de ouro, essa mulher carregaria para o resto da vida. E só seria tirado dela o dia que ela morresse. Nem quando o marido morria ela perdia essa peça. Mas quando ela morria, a peça era tirada e era repassada para o filho homem mais velho, para se guardar como uma relíquia de família. Não seria dada para a nora, porque a nora, quando foi pedida em casamento, já tinha ganhado essa peça. Porém, essa peça ela era acrescida de outros círculos de ouro conforme nascessem filhos homens. Então, uma mulher na sociedade judaica, quando ela saía à rua, todos já sabiam se ela era casada porque ela tinha a peça no dedo médio, aquela aliança, com a corrente que pegava no punho. Isso significava que ela era uma mulher casada, comprometida, para a qual não se deveria nem levantar os olhos. Era comum que se até olhasse na mão, quando um homem olhasse para uma mulher na rua, olhava para a mão e ela tivesse aquilo, já abaixava as vistas, porque era um desrespeito muito grande você, o Mendo, olhar olho no olho de uma mulher já comprometida, já casada. Caso essa mulher tivesse 1, 2, 3 filhos homens, a sociedade conheceria, porque a cada filho homem que nascesse, o marido pegava aquela peça de compromisso com ele, levaria ao ourive e aqui na mão ia sendo acrescentado naquela corrente círculos de ouro. Então, se aquela mulher tivesse 15 filhos, ela teria 15 círculos de ouros aqui na mão. Mas isso só para filhos homens, as meninas não, tá?
Olha o tipo de sociedade. A mulher não contava. Sabe por quê? Porque quando ela casa, ela não te pertence mais. Ela pertence à família do marido. Então, ela não estava na mão da mãe, certo? Você pode até falar isso é um absurdo, mas esse era o contexto social da época, tá? Pois bem, conforme os anos ia passando, esse marido presenteava essa esposa porque a mulher judia da sociedade, ela não saía mostrando os seus cabelos, tá? Sempre que ela saía à rua, ela prendia o cabelo num tipo de véu, né? De pano comprido, assim, que mostrava apenas o rosto. Ela não era obrigada a tampar aqui do nariz e ficar só com o olho de fora como as muçulmanas, mas o cabelo era uma coisa que só o marido poderia ver. Enquanto ela era solteira, ela ainda soltava o cabelo em casa, no meio da sociedade, da família, mas quando ela saía na rua, ela jogava o véu na cabeça, mesmo solteira. Mas depois que ela se casava, nem pai, nem irmão poderia ver os cabelos dela, somente o esposo e os filhos. Isso quando ela estava dentro de casa, porque se ela fosse sair da casa dela, atravessar o quintal para ir ali na casa do filho mais velho, ou na tenda ali do filho mais velho, ela tinha que pôr o véu. Porque ninguém que não fosse o seu esposo ou os seus filhos, homens, poderiam ver os seus cabelos. Que ela fosse na casa de uma filha que já não morava com ela, ela ia visitar a filha, ela ia de véu e nem dentro da casa da filha ela poderia tirar o véu, porque o homem que lá estava era genro, não era filho, tá? E como é que se prendia isso na cabeça? Era da sociedade judaica daquela época que a mulher ganhava do seu marido, quando ela se casava, um broche de se colocar no véu e prender o véu na cabeça, tá? Então, esse broche, ele tinha uma corrente de ouro que vinha aqui e prendia bem aqui, como dois clipezinhos, tudo de ouro, tá, gente? Aqui assim, ó, o pano na cabeça para que o vento não tirasse, a chuva não tirasse. E era costume da sociedade judaica daquela época que a mulher que ganhava honra através de que tipo de esposa, que tipo de nora, que tipo de mãe, que tipo de filha, que tipo de vizinha, que tipo de patroa ela era, ela ia recebendo do seu esposo, a cada 2, 3 anos de casamento, uma dracmazinha pequenininha de ouro que o marido pegava aquele broche de prender o lenço, né? O véu da mulher, levava no ourive. Esse ourive fazia uma moedinha pequenininha e pendurava ali, tá? E aquela moedinha tinha um desenho. Supondo que o marido casou e fez 2 anos de casamento, e nesses 2 anos de casamento, a mãe dele chegou e disse para ele: Ó, já tem 2 anos que ela está aqui e ela é uma ótima cozinheira, você pode ir morar na sua casa. Então ele levava, né, o broche de ouro dela para o ourive ia pregar ali, né, prender ali uma dracmazinha que ficaria penduradinha ali na testa da mulher, tá? E nessa dracma, por exemplo, ele ia cunhar uma panelinha. Então, quando aquela mulher saía à rua, ela tinha um prazer muito grande de mostrar para todos na sociedade que ela tinha uma dracma, que tinha uma panelinha, que significava que o esposo dela estava dizendo para toda a sociedade, para todos que pudessem ver, que ela era uma mulher que cozinhava muito bem, que ela tinha essa virtude e que ele gostava, que ele amava comer a comida dela. Isso era uma honra para a mulher daquela sociedade. Há 5 anos, essa mulher já tem 2 filhos e ela já lhe deu um filho homem, né? Suponhamos que fosse 2 meninos, ou um menino e uma menina. Ela ganharia uma dracma de boa mãe, desde que realmente o marido a reconhecesse como boa mãe e que ela já tivesse lhe dado um filho homem. Tá? Ele poderia lhe dar uma dracma com um bebezinho, né, cunhado ali. E era de costume, então, das mulheres da sociedade daquela época fazerem questão de irem ali na esquina comprar pão com o véu pregado, com o seu broche, aonde ela pudesse mostrar, tá? As dracmas que o marido lhe dava. Bom, e a máxima de dracmas que uma mulher poderia receber do seu marido eram 10. Essa era a sociedade da época.
A mulher com a máxima de honra, aquela que o marido mais lhe honrou, aquela que ela era amada pelo marido e pelos filhos, o máximo de dracmas que ela teria ali pendurada na testa seriam 10, cada uma representando uma virtude fundamental para uma mulher casada, responsável por um marido, por uma casa e por filhos, filhas, nora, netos, tudo isso. Bom, esta mulher, deste contexto, estava a procurar uma destas dracmas. Ela não perdeu uma moeda que o marido lhe deu, falou assim, olha mulher, amanhã é quinta-feira, é dia de você ir lá no mercado, né, comprar ali umas especiarias, tá aqui 10 dracmas para você fazer a compra. Não, não se trata de uma dracma de valor de compra. Se trata de uma dracma que falava de honra, de respeito, de ação, de atitude. Falava de uma mulher responsável. Esta mulher, por certo, já tinha uma certa idade, não era nenhuma mulher recentemente casada, né? Porque havia todo um processo de tempo para que o marido pudesse lhe dar as dracmas, ok? E vocês vão ler aí na revista antropológica do Messias, agora me esqueci o sobrenome dele, mas tá aí, que eu deixei para vocês aí nas informações. Você vai ver de tempo em tempo quanto demorava, qual espaçamento de tempo que uma mulher levava durante o percurso do seu casamento para que ela pudesse ganhar as 10 dracmas, tá? E tem até desenho das dracmas lá para vocês darem uma olhadinha, que foi tirado foto lá do museu que fica lá em Jerusalém mesmo, tá? De algumas peças que foram achadas em escavações. Muito legal, muito bacana. Pois bem, vamos voltar para cá. Essa mulher, a história bíblica não diz, mas vamos aqui fazer todo um imaginário, né? De que provavelmente ela precisaria ir em algum lugar, ela precisaria estar em algum lugar onde ela precisaria colocar o véu. E para não correr o risco de que aquele véu caísse, aquele pano, né, caísse da sua cabeça e ela mostrasse o seu cabelo na sociedade, coisa que ela não poderia fazer, já expliquei para vocês. Ah, sim, tem alguém me perguntando aqui por que não podia mostrar o cabelo. Bem, a Bíblia diz que o cabelo da mulher é a moldura do seu rosto. Então, os homens dessa sociedade judaica daquela época entendiam que o cabelo, dependendo do cabelo, do jeito que o cabelo voava, do jeito que esvoaçava, poderia deixar outros homens interessados nas mulheres deles. Né? Que o cabelo para a sociedade judaica era algo que deixava a mulher muito bonita, muito bela. E realmente, né, gente, o cabelo é nossa moldura. Quando a gente tá assim com o cabelinho mais arrumado, até a gente se sente mais bonita, certo? Era por isso, ok? E aí, por certo, essa mulher, ela teria que estar em algum lugar ou ela teria que ir a algum lugar onde ela precisaria usar o seu véu de cobertura do cabelo e ela estava à procura do seu clipes aqui, né? Do seu broche de prender o véu no cabelo. E quando ela pega, ela vê ali, ela por ser uma mulher já muito virtuosa e ela tinha, por certo, toda uma alegria imensa interior de poder colocar ali aquele broche e mostrar, gente, eu realmente sou valorizada pelo meu esposo e pelos meus filhos, porque olha, veja bem, eu tenho as 10 dracmas aqui. Olha, imagine, coloque-se você no lugar dela. Você, mulher que está aqui como aluno, você, homem que está aqui como aluno, coloque-se no lugar desta mulher. O máximo de dracmas que você pode receber são 10. A sua honra social perante todos que lhe conhecem vem daquilo que o teu marido diz de você ou demonstra. Quando você usa o seu broche frontal de testa, colocando as 10 dracmas ali, o que você está dizendo para a sociedade? Eu sou uma mulher de honra. Eu sou uma mulher de valor. Eu valo mais do que um rubi. E aí, de repente, essa mulher, ao procurar o seu broche frontal, que era assim que ele era chamado, broche frontal, ela descobre que uma das dracmas caiu. E ela não sabe aonde foi parar aquilo. E a Bíblia não diz, mas eu, por certo, ao estudar toda essa questão social, todos esses usos e costumes judaicos daquela época,
Eu imagino o desespero dessa mulher ao imaginar que ela não achasse essa dracma, porque assim como o marido tinha o direito de presentear com a dracma, ele também tinha o direito de tirá-la. Se a mulher desse uma escorregada, uma vacilada, ou de repente, por algum motivo, cozinhava muito bem, de repente começou só a queimar as panelas, salgar demais, ou tá faltando açúcar, ele podia ir lá e tirar. Levava no ourives e mandava tirar a moedinha lá, a dracmazinha da panelinha. E aí, se ela já tinha os 10 e todos que a conheciam já sabia que ela tinha os 10 e por certo as mulheres daquela época, porque se fosse eu assim eu também o faria, eu tenho ali o broche frontal com as minhas 10 dracmas, quer dizer que eu estou assim no topo, eu sou o top, eu tô lá em cima na pirâmide e eu vou querer até tomar banho sem tirar ele da minha cabeça, que para mostrar pro meu chuveiro a honra que eu tenho, não é verdade? Então imagina o desespero dessa mulher se ela não acha essa dracma. O desespero dela foi tão grande ao ver que perdeu a dracma e imaginar, se eu não achar, vou ter que sair na rua, porque eu não posso deixar de fazer o que eu tenho para fazer. Eu não posso deixar de ir para onde eu tenho que ir. E eu vou ter que sair na rua e todo mundo vai dar falta de uma dracma. E aí como é que eu vou explicar para os outros que eu não perdi essa dracma? Que eu perdi a dracma e não que meu marido não tirou ela de mim. Eu não posso conversar com as pessoas. Como é que uma colega minha, uma amiga lá do templo, vai acreditar nas minhas palavras se eu disser, não, eu perdi, não foi meu marido, não. O que a sociedade iria julgar aquela mulher ei, alguma coisa de errado ela fez. E o marido foi lá e pegou o dracma de volta. E por certas pessoas iriam até que cercá-la para ver de perto qual era o dracma que tinha sido retirado dela. Daí o desespero dessa mulher, ao ponto de dizer o seguinte, que ela convocou as amigas. Não é? O que ela fez quando ela viu que ela perdeu a dracma? O grau de responsabilidade que essa mulher tinha diante da sociedade, ao mostrar todas as 10 dracmas que ela já tinha conquistado durante a vida matrimonial dela, era tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que ela pega, acende a candeia, ou seja, a luz que ela tinha na época, a lamparina, ela acende para clarear ainda mais a casa, pega a vassoura e ela varre de qualquer jeito? Não, aqui no verso 8 diz que ela busca com diligência até a achar. A Bíblia não diz se essa mulher passou a manhã inteira, se ela passou a tarde inteira ou se era noite. De repente era noite, por isso ela precisou acender a candeia, porque talvez já fosse noite e ela estivesse ali à noite preparando, fazendo os preparativos para de manhã ela já estar com tudo pronto para ela poder sair e ir estar onde ela deveria estar ou ir fazer o que ela deveria fazer. Mas ela acende a candeia, que é para iluminar mais, para que ela possa, por um milagre, vamos dizer assim, encontrar aquilo que está perdido, porque ela tinha a convicção de que não foi o esposo que lhe tirou a dracma, mas ela perdeu e dentro de casa, porque até então, no dia que foi guardado, estava lá. E aí ela busca com diligência, ela deve ter varrido cada cantinho do cantinho do cantinho. Sabe aquela experiência que você já teve, porque eu já tive, e eu tenho certeza que todos aí já tiveram, de estar procurando uma coisa importantíssima da qual você não pode abrir mão de jeito nenhum e você não sabe onde colocou? E aí você fala, não, hoje eu vou pegar para achar tal coisa. E você vai de cima a baixo, lá do final até chegar na porta da casa, até que você ache, para você não deixar uma gaveta, um cômodo, um tapete, até o colchão da sua cama você levanta para tentar achar. E eu imagino que foi isso que essa mulher fez. Uma completa varredura dentro da sua casa para poder achar. E ela achou? Glória a Deus, ela achou. E aqui diz que a alegria dela, quando ela achou que ela tinha perdido, foi tão grande que ela convocou as amigas e as vizinhas para ir lá na casa dela, meio que fazer uma festa para se alegrar com ela, porque ela achou a dracma que ela tinha perdido. Ou seja, aquilo que lhe traria desonra, ela achou e se transformou em honra novamente.
Agora veja bem, queridos. Aqui nós estamos falando de uma pessoa responsável. De uma pessoa cuja responsabilidade em fazer cumprir aquilo na qual ela colocou o nome dela foi tão grande que ela não teve preguiça de fazer as coisas com diligência. O que é com diligência? É com minúcia, pedacinho por pedacinho, milímetro por milímetro. Eu acho que vocês estão sentindo aí que a minha voz está falhando um pouquinho. Ultimamente eu estou assim, né? Mas vamos chegar até o final em nome de Jesus. Bom, vamos agora trocar essa mulher de responsabilidade por uma mulher dormente. Ah, não foi meu marido mesmo que tirou, perdi. Já procurei por aqui, dei uma olhada ali, aonde o padre passa. Não achei não, mas eu tenho que ir nesse lugar. Vou colocar aqui, sabe o que eu vou fazer? Vou jogar o véu assim por cima um pouquinho, já que era essa aqui do cantinho que caiu mesmo, né? Ai, meu Deus, o que caiu foi aqui do meio. Então puxa o véu um pouquinho assim, faz de conta que ele tá tampando para ninguém ver. Ah, se alguém ver também tem problema nenhum. Depois quando o Pedro chegar em casa de noite, eu falo para ele: Pedro, perdi. Não foi você que tirou, você leva lá no Eurives, manda fazer outro para mim, faz favor. Essa seria uma mulher dormente. Mas esta que nós estamos falando, que Jesus falou na parábola, foi uma pessoa responsável. Uma pessoa que sabia que responsabilidade era sinônimo de honrar aquilo no qual ela tinha colocado o seu nome. E ainda termina a palavra de Deus dizendo: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, a mesma alegria que essa mulher teve ao ponto dela convocar as vizinhas e as amigas para fazer ali um chá da tarde. Por certo, ela levantou cedo, foi aonde tinha que ir, fez o que tinha que fazer, veio de tarde, pediu para suas servas: olha, convoca as minhas amigas, minhas vizinhas para vir aqui tomar um chá da tarde e avisa para elas que tem a ver com uma dracma que eu tinha perdido. A mulherada se juntou todinha para pro famoso chá da tarde das mulheres de Deus. Ô, glória! Né? Aonde tem muito chá, café, bolo e muito agradecimento a Deus por tudo e muito testemunho, que é assim que é um chá da tarde. Tenho certeza que nessa tarde, na casa desta mulher, todas as mulheres que estavam ali agradeceram a Deus por ela ter achado a dracma, por ela não ter passado por uma mulher desonrada ou por uma mulher desleixada ou dormente, né? Que as coisas vão. Eu, graças a Deus, sou filha de uma mulher responsável e neta de duas grandes mulheres responsáveis. Minha mãe ainda é viva para a honra e glória do nome do Senhor. As minhas duas avós já dormiram no Senhor, mas foram mulheres que deixaram um grande legado para mim, de como ser dona de casa, de como ser esposa, de como ser mãe, de como ser filha, de como ser serva de um Deus Altíssimo. E com certeza esta mulher da parábola da dracma perdida, com certeza também deixou um legado, não só para suas filhas, de como proceder como mulher, como mãe, como esposa, como dona de casa e como mulher de Deus, mas deixou também um legado para todos nós, independente se somos homens ou mulheres, do legado da responsabilidade de fazer cumprir aquilo no qual colocamos o nosso nome em compromisso. Seja dentro de um contrato terreno de matrimônio, de trabalho, de aquisição, de compra ou venda de bens. Ou seja, no plano espiritual, quando assinamos um contrato em sermos homens e mulheres de Deus, cuja responsabilidade nos evoca a cumprirmos tudo que está na palavra de Deus. Porque se eu digo que eu fiz um compromisso com Deus, que eu sou um católico praticante, que eu sou um protestante praticante, que eu sou um evangélico praticante e que eu sou cristão, então o meu livro de fé é a Bíblia. E o acordo que eu fiz com Deus, todos os artigos e minutas estão escritos ali na Bíblia. E aí a minha responsabilidade qual é? Honrar, fazer cumprir o acordo que eu fiz com Jesus Cristo.
quando eu aceitei ele como meu único e suficiente Salvador, quando eu aceitei que Jesus Cristo é o único Filho de Deus e que eu reconheço Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como os seres celestiais espirituais que regem a minha vida, não só no plano espiritual, mas também no plano material, eu coloquei meu nome, eu fiz um contrato, eu fiz um acordo. Eu fui responsável, eu estou dizendo para o Senhor, olha, meu nome está aqui, isso significa que eu sou responsável. Ou seja, eu vou ter que honrar o compromisso que eu fiz com Deus. E honrar compromissos é fácil? Não. Inúmeras vezes durante o cumprir esse compromisso seu, o ser responsável para com Deus, vai exigir de você que você varra, que você acenda a candeia e que você busque com diligência em cada cantinho da sua vida a dracma que você perdeu. Uai, mamãe, se eu perdi alguma dracma? Sim, eu espero que não. Em nome de Jesus, eu espero que não. Mas na nossa jornada, há altos e abaixos. E nesses momentos de baixo, costumamos perder algumas dracmas que no decorrer da nossa jornada de fé o Senhor tem nos presenteado. A gente fica dormente em alguns momentinhos e nesse momentinho de dormência, as dracmas caem. Às vezes cai uma, duas, três. E aí quando você acorda da dormência, que é, né, pela graça de Deus, levantar lá para o lugar alto novamente, quando você vai precisar sair, você vai precisar colocar o seu broche frontal para mostrar diante de Deus quem você é para a sociedade. E aí a sociedade vai olhar e vai falar, ih, ó, ele tinha uma dracmazinha lá da Bíblia, rapaz, não é que sumiu? E eles vão chegar e dizer para você, escuta, aquela dracma que você tinha da Bíblia, o que foi que aconteceu? Que não está mais aí na sua testa. Pesado, né, queridos? Pesado. Mas eu vim aqui para isso mesmo, para dar uma chacoalhada, para acordar, tá? De repente a sociedade olha e fala, nossa, rapaz, olha, a Maria, o Pedro, o João, o Sebastião, nada contra as Marias, os Pedros, os Joões e os Sebastiões que estão aqui, é só exemplificando. Tinha uma dracma, rapaz, que tinha um joelho, que eles eram de oração. Sempre eu via eles lá, entrando de madrugada na igreja, saindo, mas agora sumiu, olha, a dracma sumiu. E isso vai fazer você ficar vermelhinho, vai enrubescer, vai ficar vermelho, de vergonha, porque a dracma ela é frontal. Aquilo que Deus nos dá de presente, ele vem de fronte. Fica aqui, ó, cravado, marcado na minha e na sua testa. E todos vêm. Sabe por quê? Porque quando Deus te dá algo, ele está te transformando na luz. E é impossível diante da luz que as coisas fiquem escondidas. Veja bem que essa mulher, quando ela sentiu a real necessidade de achar essa dracma, ela acende a candeia. Aqui não diz que mesmo no escuro ela foi procurar. Não, ela trouxe a luz, porque a luz revela o que há de escondido. E é impossível para aquele que quer ser homem de Deus, mulher de Deus, seja qual for a religião que você optou seguir para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é humanamente impossível que você coloque o seu broche frontal das bênçãos com as quais você foi presenteado por Deus, dos talentos com o qual você foi presenteado por Deus, e o seu talento, de repente, por um momento de dormência tenha sido perdido, todos observarão quando você sair, porque você vai à luz. Onde você vai sair, você voltou lá para o alto, lá no baixo estava escuro, mas quando você volta para o alto, há luminosidade. Tudo que está no alto é iluminado pelo sol. As coisas que estão por baixo ficam escondidas sobre a falta da luz do sol, pegando uma certa escuridade. Mas tudo que está no alto está muito claro e nítido aos olhos de quem olhar, porque a luz do sol está iluminando. E é impossível a luz solar não enxergar os defeitos, as falhas e o que está faltando. Então eu convoco você hoje que está me ouvindo aqui a fazer uma introspecção. O que é que está faltando no seu broche frontal?
Se você precisar ir hoje onde você tem que ir, se você precisar fazer hoje o que você precisar fazer, o seu broche frontal está completo ou alguma dracmazinha caiu e você vai ter que usar de certas meandros para poder pegar o seu véu e encobrir. Mas eu lamento muito dizer, qualquer vento que soprar o seu véu vai escorrer e aquilo que está faltando vai vir a público. E aí hoje eu te pergunto, diante dessa explanação, o que você escolhe? Para a sua vida espiritual, para a sua vida material, a responsabilidade ou a dormência? E veja bem, o desespero, a necessidade desta mulher de achar a dracma perdida era tão grande, porque a ela já tinha sido dado a máxima de honra que o marido e os filhos podem dar a uma mulher. E a própria palavra de Deus diz também no Evangelho de São Lucas, o mesmo evangelho do qual nós estamos trabalhando agora, porém em capítulos anteriores, se não me engano, capítulo 12. Se eu tiver errado, vocês me perdoem, porque eu já vou fazer 52 anos, a memória às vezes começa a falhar, mas se eu não me engano está no capítulo 12. Tem uma parte lá do capítulo 12, um certo versículo que diz, olha, a quem muito é dado, muito será cobrado, né? E a quem é confiado, muito será exigido. Então, veja bem, a esta mulher muito foi dado, ela conquistou, não foi de graça. Ela teve que ser a mulher dentro de casa para poder conquistar essas 10 dracmas. Mas ela chegou na máxima. Então, já que ela estava na máxima, a sociedade inteira ia cair em cima dela, vamos falar no nosso português, se ela saísse à rua faltando uma dracma, já que ela era uma das poucas que andava na sociedade com as 10 dracmas de honra pendurada na sua fronte. E aí, de repente, ela sai à rua faltando um. Então é por isso que dito a quem muito é dado, muito é cobrado, é exigido, porque se deu muita confiança, então se exige. Então, se você não quer ser cobrado, se você não quer exigido, não peça a máxima, continue escondido lá, só com o seu brochinho ali, sem nenhuma dracma. Mas não é isso que Jesus quer, não é isso que Deus quer, não é isso que o Espírito Santo quer para as nossas vidas. Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quer que todos nós, ao sairmos ou irmos a qualquer lugar, quer no campo material da nossa vida, quer no campo espiritual, tenhamos todas as 10 dracmas na nossa fronte, para mostrarmos a todos que verdadeiramente somos homens e mulheres de Deus de honra. Não perca a sua dracma da Bíblia, não perca a sua dracma do joelho, não perca a sua dracma do microfone, não perca a sua dracma do dinheirinho. Se você costuma dizimar, se você costuma participar das missões, dos levantes que se fizerem dentro da sua igreja, para se arrecadar dinheiro para que a obra do Senhor continue, para que os missionários façam missão, né? Para que os pastores continuem, os presbíteros, os padres, os reverendos continuem levando a palavra de Deus. Se você é acostumado a participar, continue participando, não perca essa dracma. Porque uma dracma deixa um espaço. E o espaço é percebido, porque é um vazio. Não há como não perceber o vazio. Não há como não se angustiar com o vazio. Uma geladeira vazia angustia, uma despensa vazia angustia, uma pessoa de cabeça vazia angustia. As dracmas que deixaram espaços vazios também angustiam. É isso, queridos, que eu tenho para este momento. Nós vamos dar um intervalo, depois a gente volta para as perguntas que certamente já foram enviadas, e aí a gente vai, depois de responder as perguntas, termos lá os nossos 20 minutinhos de bate-papo, bater uma bolinha. Por gentileza, abra sua câmera quando for falar comigo, para que eu possa ver o seu rosto, porque é muito difícil a gente conversar com alguém do qual nós não estamos vendo o rosto, certo? Deus abençoe a todos, muito obrigado pela paciência de estar aqui ouvindo essa prof até esse momento.
Até já. Deus abençoe.